Rafa, Vamos que honra, tricolores. Rafa. Aquele abraço, Setor Sul, né? Arquibancada do Flusão, máximo respeito. E aqui o canal é maravilhoso. Toda hora eu abro o Instagram, vem um corte do Setor Sul. Tá A entrevista com o Simas, com o Mário Bittencourt, com o André Diniz. Tem vários momentos memoráveis aqui do canal. Que maneiro, e quando a gente recebeu o convite, eu falei pro Penidão, e o Penidão também conhece o trabalho de Também vocês já há algum acompanho. tempo. Era absolutamente certa a nossa presença. É uma baita honra, galera. Caraca, que legal. Vou embora depois dessa. Muito Não, e bom falar estar aqui do- com vocês. E falar de futebol, em especial do Fluminense, é muito especial pra gente. Por muitos motivos. Não só do Fluminense, e eu acompanho vocês, sei que vocês fazem muito sobre samba e sobre os outros clubes, os rivais do Fluminense. Sim. Que, na verdade, é o seguinte, eles não são inimigos, eles são adversários. Isso aí. Uhum. Eles são adversários, temporalmente são adversários dentro do campo, adversário na hora que a bola rola. Fora disso, tem que ser todo mundo amigo, né? Adversários de setor sul também, vão dependendo do Com time. toda a treta que tem com o setor sul, com o Vasco e tal. Ah, essa o Flu ganhou. As equipes precisam umas das outras. Um não sobrevive se o outro não existir. Concordo. Já imaginou se o Fluminense não tivesse dado vida ao Flamengo, o Flamengo não existisse? Não nascesse o Vasco, o Botafogo antes. Botafogo e o Fluminense eram os únicos, né? Seria uma cidade de dois times. Fluminense e Botafogo, que são os antigos, né? Clássico vovô, tal, não sei o quê. Ia ter clássico vovô todo dia? E cadê o Vasco? E cadê o Flamengo? Isso aí. Não tinha. A vida do Bayern de Munique na Alemanha deve ser chata pra cacete, né? Não, e Na todos, Inglaterra olha, é eu muito mais conheço- legal, tem muito eu mais conheço time grande. Todos os países mais importantes onde tem futebol já estive. E nenhum tem a graça e o charme que tem o Rio por ter quatro clubes. E você diz, São Paulo tem 4 grandes. Não, São Paulo tem 3, porque o Santos é de outra cidade. É isso aí. Nenhuma cidade do mundo tem 4 gigantes. Nenhuma cidade do mundo tem Verdade. 4 times gigantescos, né? E a gente botou 3 deles na Copa do Mundo. Lamentavelmente o Vasco não foi, seria bom que tivesse ido. Mas a fase não é boa, tal, não era para ir mesmo, porque ia pagar vexame, era melhor. Foi melhor assim, foi Melhor o ter Palmeiras ficado. lá que pelo menos não fez muita bobagem. Sim, mas a gente torce pela recuperação do Vasco. Mas um dia o Vasco É. pode jogar a Copa do Mundo. Não, o Vasco já foi vice-campeão do mundo, quase ganhou a Copa do Mundo, eu estava em Tóquio, eu fui a Tóquio narrar o jogo. Jogou mais que o Real Madrid, O Vasco inclusive. jogou bem mais que o Real Madrid, mereceu ganhar o jogo, mas para aqueles acidentes do futebol, o Raul, que era o chamo da Raul Madrid, né? O Raul fez um gol, o Vasco jogou pra caramba, o Juninho Pernambucano fez um gol, o Valber foi o craque do jogo. Então já vai o primeiro corte pro setor sul. O Vasco ainda vai jogar a Copa do Mundo de Clubes? Comenta aí. Ah, vai. Eu acho que vai, com o Diniz sabia? agora. Eu acho que vai. A hora que saía 777, 5 anos atrás, alguém diria que o Botafogo jogaria uma Isso é Copa do Mundo de verdade. Clubes? não, ninguém Aí diria. você tem um argumento. Tem argumento. Eu também Tem não argumento. diria, sabe por quê? Futebol é muito O dinâmico. Botafogo, o último contato que eu tive com o Montenegro, que é meu amigo pessoal, Carlos Augusto Montenegro, baita dirigente, como torcedor de futebol em nome do Botafogo, a gente tem que ter gratidão ao Montenegro. O que ele fez pelo Botafogo foi o que ninguém tinha feito ainda. E ele capitaneou a chegada do John Textor. O Botafogo ia fechar na semana seguinte. Que isso? Fechar. O Botafogo não ia ficar mal. Mal já estava. Há muito tempo. Ali foi piorando. Aí aquele paciente que está na UTI, o médico chega e desengana e dá horas de vida. O Botafogo tinha horas de vida. E aí ele movimentou todo o staff, todo o movimento interno necessário, quadro social e tal, e conseguiu, lá atrás, tudo bem, muita gente ajudou no processo, do Sérgio Melo ajudou no processo, o Moreira Salles ajudou pra caramba, houve muita gente que deu respaldo para o Botafogo fazer a SAF. Foi uma longa caminhada de temporadas dificílimas, esse Não, e o pré-SAF do Botafogo. Só que o Botafogo foi perdendo fôlego. A SAF não sai, a SAF não faz, vai acabar. Na hora que ia acabar, chegou a SAF. Aí o Botafogo sai da segunda divisão, vai para a primeira, faz um turno de campeonato, batendo o recorde da história, 47 pontos, que o Corinthians tinha tido lá, acho que foi em 2011, sei lá, que o Vasco foi quase campeão, o Corinthians teve E o esse Flu recorde também, num turno. o G4 tinha 3 Botafogo, cariocas. porém, com mais vitórias. Então o Botafogo é, ainda hoje, o recordista de todos os tempos do Campeonato Brasileiro de um mesmo turno. Com essa nova administração. Já e aí tendo não foi campeão feito- porque deu ruim no segundo turno. Já tendo feito em 2022 um trabalho que quase deu em Libertadores. Exatamente, primeiro ano do quase Texas. chegou, Verdade, exatamente. verdade. E aí ele ganha, no ano seguinte, ele ganha o Campeonato Brasileiro, larga o Carioca no início, mas aí pega no breu, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores. Então, o Vasco, que é, com todo respeito ao Botafogo, aos seus milhões de torcedores, o Vasco tem uma torcida que é o dobro do tamanho. Então imagina a hora que o Vasco tirar a 777, que está muito mais para 171 do que para 777. A hora que esses caras saírem,
Eu acho que... Como eu acho que todo mundo vai ser um dia SAF. Tem muito potencial o Vasco, né? É o maior potencial Eu acho que o adormecido do próprio futebol Fluminense vai virar sul-americano. SAF. É bom, As não, notícias não, vocês concordam? competir, entendeu? As Não. notícias todas dão conta que o caminho é esse também pro Fluminense, né? Há controvérsia, eu tenho os meus pontos com o SAF, com a questão da perenidade da situação. Hoje a gente tem clubes que estão, isso todos, né, que estão virando SAF, e aí você tem um dono hoje, mas que daqui a pouco pode esse dono revender o clube, e daqui a 100 anos está na mão de quem? Tá bem, mas isso não acontece também na Inglaterra? Acontece. Não acontece na Espanha? Acontece. Não acontece nos outros países? Não acontece na China? A gente tem que ter, Não né? acontece na Arábia, onde eles têm Sim. dinheiro pra caramba, nos Emirados Árabes. A questão é o seguinte, o que é melhor? Você ter um dono que não vai te roubar, porque é o dono vai se auto-roubar. Ele vai roubar dele mesmo? É. Ele não vai. E você ter dirigentes amadores, alguns faltam ou com Sim. escrúpulo ou por falta de competência, não são necessariamente desonestos. Alguns até pode ser que sejam, né? Com Não certeza. sei quais são. Com certeza. Dizem que são, tal. Eu não tenho nenhuma prova nem nenhum nome para apresentar de nenhum desonesto, mas dizem que tem. Só que na SAF o cara não pode ser desonesto porque o dinheiro é dele, porra. O que ele pode fazer é errar, e errar é humano. Então, por exemplo, você vê quem é o cara que mais erra hoje no futebol brasileiro? É o José Boto do Flamengo, uma lambança atrás da outra. Toda semana ele tem uma lambança. Foram buscar lá em Portugal. Foram buscar em Portugal. Deu mãozinho, dedinho torto para apontar, né? Trouxeram o pior cara possível. O cara quer vender todo mundo, desfazer do elenco, desmoraliza, arruma briga interna, briga com o jogador, com o treinador. É uma confusão dos infernos. Contrata errado, aí descontrata, faz uma lambança atrás da outra. Tá lá. É desonesto? Não, não é desonesto. Ele é altamente, extremamente incompetente para o Flamengo. Até aqui, sim. Só que tem 40 milhões de torcedores por trás para dar respaldo. Aí a bola entra, É muita grana. tudo está resolvido. Eu digo sempre, um slogan que eu usei com o Pedro quando ele começou no Fluminense. O Pedro é cria de Xerém, Sim. né? E aí, com o Pedro em campo não tem placar em branco. E o meu slogan para o Pedro. A gente viu isso E ontem. aí ele vai ver pro Flamengo, eu trouxe, continuei acompanhando e tal. Eu achei que... Não porque eu goste do Pedro, porque tem o slogan do Pedro, é porque o Pedro é o maior artilheiro do Flamengo, faz um gol a cada 33 minutos. Nenhum jogador no futebol brasileiro tem essa performance, que foi levantada outro dia pelo Foi. Marcos Coelho, repórter da Super Rádio Tupi. Em algum momento o Cano teve, não tem mais. Não. Foram 2 anos do Cano. Não, no Tem um tempo passado que não tem outros mais. jogadores tiveram. Sim. O Mas Hulk e ele, tal. ele não tem. O Pedro hoje é o 9 do Brasil, dito pelo próprio Felipe Luiz. Vamos adaptar e tal, não sei o quê. Aí o Boto deixou o Felipe Luiz naquela roubada de esculhambar o Pedro e usar a palavra ridículo, que é uma palavra que não... Sim. Sabe, um treinador... Eu nunca vi, em 55 anos de profissão, eu nunca tinha ouvido um treinador dizer de público jogador ridículo. Para mim, pessoalmente, em off, coisas que a gente não vai repetir, O coisas... senhor acha que passou do papo, ponto? conversando, batendo papo no avião, num hotel, em outro país, em outra cidade. O cara fala algumas coisas que são coisas de off. Fala isso em público, numa coletiva, Eu achei pesado. porque o Eu achei o Boto, coletivo espetacular, mas a palavra é forte. o Boto botou uma casca de banana pro Felipe Luiz, ele pisou. Se o Felipe Luiz daqui a 5, 6 anos como treinador, não falaria. Concordo, Hoje, ele, totalmente. embora seja um mega treinador, eu acho o Concordo. Felipe Luiz, sou fã Inexperiente, dele, acho ele genial, mas faltou experiência. Com certeza. Bota que o senhor que vem falar aqui, que é ridículo. O É senhor isso aí. é o chefe? É. O senhor é chefe, inclusive meu chefe, né? Convoca Porque uma eu sou treinador, coletiva. o senhor é o diretor. Então o senhor vai lá e diz que ele é ridículo. O Boto mas tinha não- que estar naquela coletiva ao lado do Felipe Luiz. Eu Mas, acho esse um erro covardemente, muito grande não dele, foi, do diretor. Porque tinha havido aquele negócio do Johnson, e que era um jogador de segunda Sim, divisão, sim. comprado por 37 milhões. O Flamengo tinha acabado de dar o Vitor Hugo de presente lá pro Leixões, Solimões, sei lá, um time de Portugal. E quase deu o garoto Solimões também. é muito bom. O garoto também quase foi pro Cruzeiro também, o da base. O Matheus Gonçalves. O Felipe Melo falou mais ou menos isso que Eles estavam você falou, né? Ele está pulverizando o elenco. Então, é porque é o seguinte, o cara ele não tem cultura de Flamengo, não sabe o que é o Flamengo. Exatamente. Ele estava na Croácia, num time Exatamente. alternativo. É outro futebol, outra outra coisa. cabeça. E isso- E a cabeça dele? Estou dizendo que ele seja desonesto, nem que ele seja amigo de empresários, como falam. Ah, porque ele é amigo de empresário. Mas é Não, outra isso não, é cabeça. o que ele pensa. Tem uma Ele não cultura... pensa com a cara do Flamengo, ele não sabe a dimensão do Flamengo, a paixão que tem. E eu estou dizendo do Flamengo, seria a mesma coisa no Sim, Vasco, com no certeza. Fluminense, no Com Botafogo. certeza. Não seria no Corinthians, Sim. seria no Palmeiras. Os nossos times aqui são inflamados por uma torcida apaixonada,
que frequenta os estádios, ele não poderia trabalhar em clubes dessa expressão, como não poderia trabalhar, por exemplo, no Galatasaray, no Fenerbahçe, na América do México, entendeu? Sim. Esses times, assim, que são picudos mesmo, que são time de ponta, De pica massa. das galáxias, timaços de torcida apaixonada, torcida que comparece, torcida vibrante, tipo Atlético Mineiro, Sim. entendeu? Esses times, assim, não pode ter um cara morno. Sim. O cara não pode ser morno. Morno, Deus vomita.